A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para o nosso culto de ensino, já tradicional na nossa igreja, todas as quartas-feiras. E hoje nós estaremos iniciando uma série de estudos sobre a família. A partir de hoje, quartas-feiras e domingos, as palavras serão todas direcionadas à família durante esta última semana e todo o mês de abril. Já fiz a escala com vários obreiros para estarmos todos juntos tratando do mesmo assunto, esse assunto tão importante, que é um assunto inesgotável. Estamos vivendo dias difíceis e precisamos nos contrapor a isso com a palavra de Deus como nosso padrão, como a nossa regra de fé e verdade. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, embora continuamos distantes, fazendo culto remoto, mas estamos em comunhão plena, principalmente através do nosso grupo de WhatsApp da Igreja Assembleia de Deus aqui da Vila Germano. E mais uma coisa que nós instituímos para esses dias de isolamento é que toda manhã um dos nossos obreiros, das nossas obreiras, estão gravando uma mensagem já pela manhã. Então fique atento, siga lá, porque você vai ter pela manhã já um direcionamento da parte de Deus, uma palavra para a tua vida, para o teu dia. Iniciamos na segunda-feira com o pastor Samuel, uma linda reflexão. Na terça-feira, o pastor Jean também, uma palavra revelada, uma palavra do céu. E hoje a irmã Rosa também gravou a sua mensagem e nos sentimos confortados com a palavra de Deus. Então vamos orar para agradecermos a Deus por este dia. Depois vamos cantar o hino de número 205, a graça de Deus revelada. E depois vamos já estudar a palavra de Deus, porque é o nosso objetivo principal no culto de quarta-feira. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Deus de infinita misericórdia, te agradecemos por mais um dia, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela provisão, pelo pão de cada dia, que tu nunca deixa faltar na nossa mesa e na mesa daqueles que te servem. Senhor amado, agora eu quero agradecer pelos irmãos que estão conectados conosco, Senhor amado, nesta transmissão, quando estamos fazendo aqui o culto de ensino da quarta-feira. Senhor amado, nós gostaríamos de estar juntos, de poder abraçar uns aos outros, de olhar no olho de cada um, mas nos é impossível isso hoje. Mas, Senhor, eu quero que Tu alcance eles com o Teu poder, com o Teu perdão, com o Teu amor. Nós estamos, Senhor amado, vivendo dias muito difíceis, dias de luto, dias de choro, dias de desemprego, de medo, de temor, de muitas dúvidas. Mas, Senhor amado, o Teu povo confia em Ti. A solução e o socorro que nós cremos vem de Ti. Por isso, Pai, atende a cada um. Ouve, Senhor amado, a oração dos Teus filhos durante esses dias e alcança-os com Teu grande amor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar 205 da harpa cristã. Se você tem a tua harpa, procura aí no celular, né? Hoje tem facilidade. Mas vamos cantar, é um hino muito lindo da nossa harpa cristã e que eu acho muito interessante nós crermos na mensagem dele. Vamos lá?
Em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa, né? Vamos ler a palavra de Deus. Quero basear a minha palavra hoje em São Mateus, no capítulo de número 7, do versículo 24 ao 27, nós vamos ler a palavra de Deus. São Mateus, capítulo 7, 24. Nós vamos falar um pouco sobre família hoje. E eu tenho uma apostila que é As 5 Fases do Amor, baseado em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. E eu quero pegar alguma coisa daqui, mais alguma coisa que eu trouxe para a gente estudar a palavra de Deus. São Mateus, capítulo 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios,
E assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, as mesmas palavras que Jesus falou, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, sem juízo, que não pensa, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Meus irmãos, as palavras que nós lemos aí são palavras de Jesus. Logo após ele ter proferido as bem-aventuranças e o chamado Sermão do Monte, quando ele deu várias instruções, e se nós pegássemos só os capítulos 5 ao capítulo 7, 6, aí o 7, o que existe de doutrina nesses capítulos seria o suficiente para nós direcionarmos a nossa vida cristã, de como agradar a Deus, de como servir a Deus, porque ele fala praticamente de tudo aquilo que é necessário para a vida cristã. Depois das promessas das bem-aventuranças, dizendo que são bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles, várias coisas que ele fala. Depois ele vem com uma doutrina um pouco mais forte de relacionamento com Deus, de relacionamento com o próximo, de submissão e obediência à lei. Então são muitas coisas que Jesus fala antes dele proferir esses versículos que nós lemos aqui como leitura oficial para nós nos basearmos no nosso estudo. Muito bem, Jesus fala de dois homens que construíram duas casas. Os dois, a Bíblia diz que construíram a sua casa. A Bíblia diz que construiu sobre a areia e o outro sobre a rocha. E o destino para essas casas, ele foi proferido quando a Bíblia diz que veio uma grande chuva, que vira uma tormenta, que enche rios, que faz desses rios se tornarem numa enchente muito grande. E a Bíblia diz que com tudo isso ainda veio ventos. E tanto veio a enchente por baixo com águas, como veio os ventos por cima e atacaram aquelas duas casas. E a Bíblia diz que a casa que estava firmada, construída sobre a rocha, ela permaneceu firme, ela não caiu. Porém, a outra que estava sobre a areia, ao bater a água com toda a força, com toda a enchente, a própria água cavou por baixo da estrutura da casa, com o vento que veio por cima. A Bíblia diz que foi grande a destruição e a queda daquela casa. Eu sempre falo nas minhas pregações, quando eu me refiro a esta passagem, que a maior desgraça daquele homem que construiu a casa sobre a areia, a maior tragédia que se abateu sobre ele, foi ter tido o privilégio de morar dentro da casa, de habitar nela, de adentrar dentro daquela casa, depois de pronta. E se fosse hoje, nos nossos dias, nós iríamos ver uma pessoa preocupada em que cor ele pintaria a casa, quantas peças ele teria, como seriam as cortinas, os móveis, se ele ia pôr quadros na parede, se ele ia enfeitar com uma coisa especial, quanto de investimento ele
gastaria para que ele pudesse morar naquela casa. E nós entendemos que essa pessoa, ela fez investimentos para morar na casa. Hoje, pelo menos, uma casa teria lá uma cama, um sofá, uma geladeira, uma pia. Isso que é básico. Mas esse básico, né? Eu estou aqui com um casal de diáconos, nossos irmãos, a irmã Vanete, o irmão Bertone, que há pouco tempo, né, vieram lá do país do Haiti. E quando chega-se no outro país, vem como imigrante, a gente chega só com a mala do corpo. Não dá para trazer a geladeira, a cama. Então você arruma a primeira casa e daí vai arrumando as coisas, um por um. E eu tenho absoluta certeza que esse homem fez isto. E talvez ele morou por um bom tempo nesta casa. Estava satisfeito com a casa, é o sonho da casa própria, mas de repente acontece a tragédia. Vem a chuva, vem os ventos, e todo sonho de anos, de economia, de pensar que aquilo seria a proteção da família, de repente se sai, consegue talvez escapar pela vida, corre para um lugar mais alto e fica assistindo a ruína e tudo ir por água abaixo. Isto é uma coisa muito triste. Eu já contei aqui, e aqui principalmente a Vila Germano, muitos devem ter vivido essa história por aqui, porque vive à beira do rio, que vez por outro transborda. Então quem passa por essa experiência é uma coisa muito triste. Mas o que eu estou querendo falar com isto? É que nós, quando falamos de família, nós estamos falando de uma construção, a construção de um lar, que começa com apenas um olhar, e é isso que Salomão fala no seu livro em Cantares, no Cântico dos Cânticos, o Cantares 1 e 2, versículo 2, versículo 3, depois os 5 e 6, você vai ver um noivo apaixonado, um noivo falando palavras elogiosas, galanteios, falando de perfume, falando do nome, falando da cor da pele, falando de muitas coisas que são aquela relação inicial, que eu chamo de amor inicial, quando as pessoas se conhecem. Eu me lembro que quando eu conheci a Eva, eu conheci ela na sede, mas depois eu fiquei 1 ano sem vê-la. Eu nem me lembrava de onde era ela. Mas quando eu fui no congresso em São José dos Pinhais, uma confraternização da juventude, o meu irmão, que tem o mesmo dom do meu pai, né, de olhar as pessoas depois de muito tempo e reconhecer, ele falou: olha, lembra aquela moça que nós vimos lá na sede em Curitiba? Ela congrega aqui, ela toca na banda. E eu falei: rapaz, não é ela. É sim, eu conheço. Bom, o resultado que eu fui assistir o culto, era uma confraternização. Quando eu saí, no final do culto, lá estava meu irmão com as moças, entre elas a Eva. Elas eram em 3 irmãs e nós em 3 irmãos. Tinha mais as filhas do pastor Hermelino Camargo. E nós estamos ali. E de repente o Luiz, que é o meu irmão, falou: olha, está vendo ela, essa aqui, ó, essa é aquela moça. Quando eu olhei ela, eu já reconheci que era a Eva mesmo, depois de 1 ano. E ali nós começamos, através de um encontro, de um olhar, nós fomos amadurecendo aquilo, e acabou que eu fui namorar a Eva. E namorei por 5 anos a Eva. E eu brinco, ela não gosta que eu fale, né? Mas se fosse por mim, eu estava namorando até agora, porque é mais fácil namorar. Mas a sogra deu um ultimato e disse: não, tem que casar. Então vamos casar. Mas eu namorei a Eva. E Salomão, ele, por alguma razão, ele fala muito deste amor inicial, do namoro. E eu, depois de olhar para isso e fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, eu descobri que esse amor inicial,
ele é um pouco irresponsável, é possessivo. Você veja que quando a noiva lá, a sunamita, ela fala do seu amado, ela diz assim, ó, o meu amado é meu, é possessão. A noiva, geralmente, ela não quer que esse moço agora saia mais. Tem muito problema dos namorados, né? Quando começa a namorar muito forte, aquele amor muito possessivo, não quer que saia mais com amigos, não quer que jogue mais bola, não quer que vá muito na casa do fulano, da fulano, começa a aprender, porque esta é a relação de um namoro no início, que é onde nós estamos falando sobre construir uma família. Eu estou falando de construir família. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, parece até que na cultura da Bíblia Sagrada, que é muito a cultura oriental, não existe a questão do namoro. Existe mais a questão do noivado, do contrato de intenção. Vejo que quando Maria, apareceu a gravidez dela, que o anjo apareceu, a Bíblia diz que ela estava desposada por José, ela estava comprometida. E como que fazia isso? Os pais, geralmente, é que acertavam os casamentos dos filhos, faziam um acerto, e o noivo ia embora e só marcava o dia de voltar para o casamento. É assim também que acontece lá na parábola das 10 virgens. Quando, de repente, alguém diz que aquilo é a cultura hebraica. De repente, quando a pessoa chega lá no portão da cidade, ele diz, cheguei. E aí as moças, as crianças, elas saem gritando pela rua e vão até a casa da noiva e diz, aí vem o noivo está chegando. Então a moça tem que estar preparada, pega a lamparina, principalmente à noite, e sai para encontrar o noivo. Olha aí, é tudo uma coisa muito cultural, que na nossa cultura ocidental não combina muito, porque aqui tem essa questão desse namoro prolongado, do noivado, e depois o casamento. E ainda que, na nossa cultura tradicional, que isto acontece, está muito bem. Mas hoje já tem o negócio de ficar, de morar junto antes. Tem uma série de coisas que estão totalmente fora do que ensina a palavra de Deus. Bem, mas o que eu quero dizer com isto que eu estou falando, exatamente sobre a construção desta casa, é que os 2 homens que construíram a casa, eles tiveram 2 estratégias totalmente diferentes. Quem construiu na areia, ele teve menos trabalho, ele construiu mais rápido, talvez ele economizou. Tem uma série de vantagens para aquela pessoa que construiu na areia. Assim como tem uma série de complicações para o que construiu sobre a rocha. Quem mexe com isso, quem trabalha com isso, sabe que para você fender uma rocha, cortar, acertar, planar uma rocha, é uma coisa muito mais complicada, muito mais difícil do que trabalhar com areia, é óbvio. Mas a segurança da casa, ela está exatamente na fundação, nas sapatas, nas vigas. É aquele dinheiro que você gasta e depois cobre com terra, parece que não fez nada, ninguém viu. Mas é aquilo que vai garantir quando forem levantadas as paredes, quando a casa realmente aparecer. Na vida familiar, não é nada diferente. Se nós não nos atentarmos a cuidar deste primeiro momento, da fundamentação, daquilo que eu chamo, você veja que eu chamo de 5 fases do amor.
Eu não disse que não era amor, o amor inicial do namoro. Quando o Salomão, ele começa a elogiar, falar do corpo da noiva, da cor dela, do ser morena, do seu perfume, da sua voz. Isto é amor também. Mas se veja que isto não deveria ser a preocupação inicial. A preocupação inicial deveria ser fundamentar este amor em alguma coisa mais sólida do que elogios, do que beijos e do que abraços. Então, existem o que eu chamo de cultura ocidental e oriental sobre o amor. Nós aprendemos aqui e praticamos que aqui o amor, ele se vai com a convivência. Quando é namorado, é meu amor, é presente, é abraços, é beijos, é muita coisa. Mas aí começa a conviver junto e de repente alguém está dizendo assim, ó, o meu amor está acabando. Por que se separou? Por que divorciou? Ah, é incompatibilidade de gênios. O amor acabou. Aliás, o mundo, ele prega e até tem aí um programa para adolescentes, onde a música principal deste programa de adolescentes, da maior rede de televisão aberta do Brasil, é o amor dura. Como é que é? O amor é eterno enquanto dura. E toda forma de amor vale a pena. Duas mentiras. Duas mentiras. Só uma forma de amor vale a pena. O amor ágape. O amor de Deus. O amor que vem do coração de Deus e nos impulsiona a amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo e, no caso, o nosso cônjuge. Então, não é toda forma de amor que vale a pena. Muitas formas de amor não valem a pena no que diz respeito a formar uma família. E essa história do amor é eterno enquanto dura, também é por isto, pela brincadeira que eles fazem com uma coisa tão séria que é essa questão do amor ágape, que é o amor que sustenta, que é o pilar, é a sustentação principal da família. Então, quando a cultura ocidental diz que o amor se vai com a convivência, ao contrário, a cultura oriental, as pessoas se conhecem praticamente no dia do casamento. E aí eles casam, a moça tira o véu, o noivo conhece a noiva, já está tudo acertado, já foi entregue os dotes, e aí eles vão casar. E quando eles terminam a cerimônia, aí a cultura deles é, agora nós vamos construir o nosso amor. Eles nunca tinham se abraçado, eles nunca tinham beijado, eles nunca tinham estado juntos, mas eles começam agora por causa da cultura. Veja que eu não estou falando nem de doutrina bíblica, de palavra de Deus, mas veja que uma questão cultural influencia naquilo que nós estamos vivendo hoje, onde o divórcio já tem uma porcentagem de 58% dos casamentos não passam de um ano. 58% das pessoas que se casam não dura um ano o casamento. Vocês imaginam que problema sério é esse? Então, é tudo uma questão cultural, mas também muito de falta de ensinamento de palavra de Deus. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que é a realidade que nós estamos vivendo, depois eu volto lá. Nunca na história da família tradicional, nós fomos tão atacados, tão perseguidos como em nossos dias. Sempre, mesmo nas escolas, eu estudei primário, médio, básico, toda essa coiseira toda aí, né? Fomos para todos os cursos feitos. Nunca, mesmo na faculdade, mesmo nos cursos superiores,
Nunca houve um ataque tão frontal para desestruturar a família igual a gente tem hoje. Sempre foi defendido, o próprio professor, a professora, ensinava a questão da educação, do respeito a pais e mães. Não se discutia essa questão de pai, mãe e filhos. Hoje é discutível, e pior do que discutível, há um enfrentamento muito forte com isso. E enquanto nós, que defendemos a família tradicional no padrão bíblico, temos muito pouco argumento, e esta é a grande verdade, as pessoas chamadas do ativismo gay, eles defendem a homoafetividade, a homossexualidade e toda a diversidade de gêneros e práticas que vão contrária à Bíblia. Para vocês terem uma ideia, eu falei que sempre foi, durante milhares de anos, apenas se falava pai, mãe e filhos, pronto, definição de família. Vocês sabiam que hoje já tem 70 tipos de família defendido por esse ativismo? Para você ter uma ideia, há as variantes que tem sobre a questão de família, que eles dizem, por exemplo, tem gente que diz que uma mulher, um homem e um gato é uma família. Uma mulher, um cachorro e um gato é outra família. Uma mulher, uma lésbica e um homossexual é outra família. Então, hoje não existe padrão, na visão deles, que seja o certo. Aí que entra, que todo o tipo de amor vale a pena. É o que eles pensam. Aliás, você não pode ter que se cuidar até com certas expressões que antes nós falávamos na igreja e escrevíamos na rede social. Hoje, se você fizer alguma postagem atacando alguma coisa dessa, você pode ser até processado por isso, porque, infelizmente, já é praticamente tudo isso legalizado perante a lei, essa liberdade de se ter família da maneira que pensa que é. Então, nós hoje temos um desafio muito grande como igreja de enfrentar esse aculturamento, né? E a nossa mensagem, ela tem que ser clara, ela tem que ser incisiva, ela tem que ser pontual. Não adianta a gente só dizer que não aceita, não acredita e não quer. Nós vamos ter que começar a entender um pouquinho mais profundamente para a gente atender as pessoas que vêm à igreja. Ora, a pregação da igreja, a Assembleia de Deus, sempre foi a de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu já dirigi igrejas onde eu tinha meninos, adolescentes que você via e falava, tem alguma coisa errada. Não é normal. O próprio jeito de vestir, de falar. E, de repente, eu e a minha esposa começamos a nos preocupar com essa questão. Como que nós vamos tratar essa pessoa? E, de repente, nós vimos que o menino, ele tinha toda a tendência homossexual. E nós começamos a estudar, a procurar informação. E eu me lembro que alguém ensinou nós a orar por uma pessoa dessa. E quando nós fazíamos essa oração, nós orávamos, Senhor, aqui está o fulano. Ele era um menino ainda. Tu fizesse ele homem. Ele nasceu homem, Senhor. Tu precisas fazer algo lindo na vida dele. Tu precisas reafirmar ele como aquilo que tu fizesses. Ele é um homem. Nós orávamos por ele. Eu me lembro que uma menina, ela veio e ela não tinha condição nenhuma de se relacionar com as outras meninas, porque ela era um menino. Se vestia tal e qual. E nós começamos também a fazer o mesmo papel, e agradá-la, e amá-la, aceitá-la, incluí-la no meio da igreja.
E um dia nós tivemos o privilégio de vê-la entrando na igreja com o seu vestidinho lindo e veio cantar com a juventude e mudou o seu estilo de adorar a Deus e de se vestir e de se portar, mas foram tempos cuidando daquilo para que fosse preservado aquilo que a cultura estava ensinando, que não tinha problema, que estava tudo certo como ela vivia. Então, se nós, como igreja, não tivermos uma saída e uma resposta para isso, nós não vamos construir uma família no padrão divino. Então, meus irmãos, é por isso que eu falo que este início, e aqui nós temos adolescentes, temos jovens que ainda vão construir a sua família. Então, a minha preocupação é não esperar que o problema aconteça, é instruí-los, é criá-los no temor, na demonstração do Senhor, dando para eles o que é o padrão da palavra de Deus para a família. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso padrão de palavra de Deus, ele tem sim uma regra, ele tem sim uma estratégia para que essa família seja feliz e abençoada. Você veja que a maioria dos cursos que tem para casais e até para noivos é já para resolver o problema, já deu o problema. Eu acho que nós temos que fazer uma prevenção disso. Então eu quero trabalhar muito essa questão do namoro. Aliás, esse namoro, o meu pastor Antônio José de Bem, ele me ensinou uma coisa muito interessante. Esses dias até eu falei num noivado, que casamento, ele tem que ser num abrir e fechar de olhos. Eu falei, mas como assim? Olhe já. Não, ele diz que antes de casar, a gente tem que abrir bem o olho, bem abrir. Tem que ver quem que é a sogra, tem que ver quem que é o sogro, tem que ver quem que são os cunhados, tem que ver como que a moça ou o moço trata os pais. Tudo o que tiver para coisa de você saber sobre aquela moça, aquele moço que você pretende namorar, você precisa saber antes, porque depois de casar, aí ele diz que é melhor fechar o olho. Depois de assinar o documento, já casou, não tem mais o que fazer. Aí ele instruía, a instrução dele é fechar o olho. Não adianta, tudo que se descobrir vai ser decepção. Então é melhor antes. Sabe que eu vou contar uma história aqui, talvez já contei para alguém aí na igreja, mas a minha mãe, ela sempre dava instruções para nós somos em 6 irmãos, mas eram 5 meninos e a minha irmã é mais nova. Então nós, os meninos, 5 homens, e na hora de namorar, estava todo mundo pronto para namorar já, então a minha mãe, ela ensinava um negócio para nós. Ela falava assim, se você quer saber se a moça é uma boa moça, você vai na casa e fica vendo como que ela faz com a mãe dela, se ela trata bem, se ela ajuda a mãe, se ela é caprichosa lá com a mãe. E para você saber se a moça, a família é caprichosa, você tem que dar um jeitinho de ir lá na cozinha. Olha o que minha mãe me ensinou. Você tem que ir lá na cozinha e achar uma coisa na cozinha. O pano de prato. Se o pano de prato estiver esticadinho ali, em algum lugar, no fogão, na geladeira, o povo é caprichoso. Agora, se achar o pano de prato enrolado na pia, jogado num canto, corra de lá, porque a mulher não é caprichosa. Então, olha aonde que a minha mãe foi ensinar a gente. E sabe que eu sempre fiz isso, quando eu fui na casa da Eva, a Eva morava numa casa muito grande lá em São José dos Pinhais, e a cozinha deles era um pouco meio separada, era tipo de um L, e eu dei um jeito e fui lá. E eu fiquei muito feliz naquele dia, porque eu já gostei da Eva. A Eva sempre foi uma moça muito bonita, e ela, tudo que eu queria, era uma loira, dos olhos verdes, era o meu sonho de criança. Quando eu cheguei, eu fui lá na cozinha, e lá na cozinha eu vi o pano de prato,
esticadinho, parece que tinha passado ele, posto ali no fogão, sabe, no fogão ali, não tem aquele lugarzinho de abrir ali, o forninho, estava esticadinho. Eu falei, é essa mesmo, é de Deus o negócio aqui, é confirmação do céu. Porque se minha mãe falou que é uma pessoa que tem o pano de prata, uma magia caprichosa, é tudo que eu preciso. E aí realmente eu tenho uma esposa que é muito caprichosa, ela cuida da mãe, toda semana, a mãe dela já está velhinha, mas ela vai lá, fica um dia todo cuidando, limpando a casa, fazendo, porque realmente era uma pessoa de Deus e que está comigo já há 36 anos, há 27 anos eu sou pastor, eu dirijo igreja e ela está comigo, suportando inclusive, né, o meu temperamento, né, como é que é? Super extrovertido, né? Então é por aí. Então nós estamos vivendo, mas tudo começa lá, na hora de conhecer, na hora de saber quem é, na escolha. Quem vai construir uma casa, não adianta procurar qual é o cimento mais barato para pôr na sapata, nas vigas, não. Lá tem que ser o melhor. Não pode ser ferro apodrecido, enferrujado, tem que ser ferro do melhor, porque senão vai apodrecer a coluna. Então nós, para fazermos investimentos, nós precisamos entender muito o que é a vontade de Deus nisto daí. Olha, uma outra coisa que eu preciso ensinar para quem vai namorar, para quem está escolhendo o casamento, porque nós não temos pressa de chegar, vamos falar um mês inteiro sobre família, então deixa eu falar do namoro aqui, que é o começo, né? Conta-se uma história de uma moça que ela estava na escola, e aí o rapaz gostou dela e falou assim, eu quero namorar com você. E ela falou assim, não é assim eu quero. Você sabe quem eu sou? Eu sou crente. Primeira coisa, você é crente? Não, não sou, nem sei o que é isso. Então, primeira coisa, você tem que saber o que é isso. E se você pensa em me namorar, você tem que ficar crente. E aí o camarada se interessou, e moços, principalmente, gostam do desafio, né? Ah, então é isso, eu preciso ficar crente? É. Então, como que é o negócio? A igreja é lá e tal, você vai, o rapaz foi, assistiu o culto, sempre foi feito apelo na Assembleia de Deus, né? Quem quer ficar crente? Não era nem por causa de Jesus naquele momento, né? Mas era por causa da moça, ele, eu quero. Aí pegou e veio para frente, já ficou crente, e já saiu logo lá para fora esperar a moça. E aí, estamos namorando então? Não, não é bem assim. Aqui o negócio é um pouco mais complicado. Para mim namorar, além de ser crente, a pessoa tem que ser batizada nas águas, tem que ser membro. Mas o que é isso? Não, você vai ter que fazer um discipulado, você vai ter que entender o que é a doutrina da minha igreja, por que a gente é crente, e daí você vai batizar nas águas, aí você vai se tornar membro, daí a gente continua a conversa. E o rapaz interessado na moça, e já aí, quando começa o desafio, né, a conquista vai gostando mais, e se está difícil, parece que é mais gostoso. Aí o rapaz começou, fez o discipulado, marcou o dia do batismo, saiu da água lá feliz, animado, não queria nem cumprimentar ninguém, queria falar com a moça. Quando ele foi, falou, viu, agora sou membro já da tua igreja, podemos namorar? Não, eu ainda tenho mais uma prova para você. O que é? O meu namorado tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso de um rapaz pentecostal para me namorar, não pode ser qualquer um. Mas, meu Deus, e agora, mas como que é isso? Isso não é de qualquer forma. Então, você não aprendeu no discipulado? Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se a batismo com o Espírito Santo é busca. Olha, vigília, culto de oração. E o rapaz foi. Lá numa vigília, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Mas batizou de verdade, porque agora ele já estava crente de verdade, conhecia a palavra de Deus, estava animado mesmo, não só com a moça, mas com a igreja. E Jesus o batizou com o Espírito Santo e encheu ele de poder mesmo.
E nisto que ele encheu ele de poder, ele começou lá, né, fazer barulho e falar língua estranha, e aí ele não precisou ir atrás da moça, a própria moça veio. Só que aí teve um caso um pouco diferente, porque daí que ela chegou, ai que bom, está aí a confirmação de que você é o meu escolhido, você passou por todas as provas, agora nós podemos namorar. Ele falou assim, espera um momentinho aí. Agora, quando eu recebi o batismo, Deus falou comigo que você não é a minha namorada, então vamos continuar crente, mas eu vou continuar buscando, Deus vai me mostrar quem é a minha. Então, olha, se nós tivéssemos esse cuidado, mas veja que hoje, até os pais mesmo, às vezes são culpados, porque está com 12, 13 anos, tem pai recebendo o namoradinho, deixa que é melhor que esteja aqui do que está na rua. Não, é melhor que cada um esteja na casa até que tenha idade. Adolescência, antes de ter poder de decisão, de escolha, vai fazer bobagem, vai apurar as coisas. Existem igrejas que estão ensinando, e tem até uma campanha, às vezes a gente fala da igreja, mas a igreja ali é liberal, olha lá, tem até uma prancha no púlpito, né? Falando mal da igreja lá, né? Mas sabe que eles têm uma campanha lá, nessa igreja? Eu resolvi esperar. É um curso para as meninas e os meninos, para saber a hora de Deus, não é a hora da carne. A carne loguinho quer, desperta o hormônio, vem a puberdade, logo ela quer tudo. Mas se nós não tivermos consciência, e aí está o trabalho para a liderança das crianças, dos adolescentes e da juventude. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, porque senão a gente vai resolver problemas familiares, a gente vai chorar a separação, a gente vai chorar a violência doméstica, a gente vai chorar a traição, porque não cuidamos e não fizemos as coisas da maneira que Deus nos ensinou. Então, meus irmãos, durante esses dias, nós queremos estudar a palavra de Deus aos pouquinhos aqui. Nós não vamos ter pressa. E hoje eu fiz um convite para o meu filho mais novo vir dar uma palavra sobre família domingo que vem. Por quê? Se eu for falar de família, quem conhece o pastor Manassés melhor do que qualquer um é meu filho e minha esposa, ninguém mais. Eles são quem sabe que eu sou, as minhas fraquezas, e eu sempre falei isto, nunca neguei. Eu sempre tive muita dificuldade no que diz respeito a cumprir o papel do esposo. Aquele esposo gentil, educado, carinhoso. Eu tenho uma dificuldade terrível nisso. Eu tenho que lutar toda a vida com a minha natureza. Eu já contei, mas vou contar de novo, porque agora é família. Eu quero que vocês escutem bastante isso. Eu trabalhava na igreja sede, como sempre trabalhei, faz muitos anos eu trabalho. E eu trabalhava com o pastor Adoniran. E eu vou trazer ele também aqui. O pastor Adoniran, um dia estava lá, atrás de R$50. Viu, você me arruma R$50, me arruma R$50, preciso comprar um negócio hoje sem falta, não posso ir para casa sem isso. Falei, o que foi? Cortaram a luz, acabou o gás, está sem comida? Não, eu preciso comprar um buquê de flor hoje. Falei, meu Jesus, quem que morreu lá? Buquê de flor? Morreu alguém? Não, não, rapaz, é para minha mulher. A Estela ama flor e hoje é o dia que eu estou inspirado para levar um buquê de flor para ela. Você vai gastar 50 nisso? Vai, vou 50. Então tá bom. Arrumei os R$50 para ele e fui para casa pensando, meu Jesus, eu nunca comprei um buquê de flor para a Eva. Será que a Eva gosta? Aí fui lá conversar com a Eva. Viu, Eva? Ó, seguinte, aconteceu hoje assim, assim, assim. Você sabe que eu não sou dos muito românticos e tal. Eu queria perguntar para você, então. Você gosta de rosa? Gosta de flor? Ela falou, eu gosto.
Mas, se você quisesse me agradar de verdade mesmo, eu prefiro chocolate. Ah, então tá bom. Aí descobri que mulher gosta de chocolate. E olha, depois eu descobri que a Eva gostava do chocolate, que era mais barato. O sonho de valsa. Não era nem tanta coisa. Mas cada vez que eu lembrava, e aí está na pessoa, né, de lembrar esse abençoado do sonho de valsa, aí assim eu não era muito romântico, mas sou esperto, né? Não sou dos muito bobo. Aí eu pegava o sonho de valsa, chegava escondidinho, punha lá embaixo do travesseiro dela, deixava ali, ficava quietinho. Aí depois ela sempre ia, antes dormir, de repente chegava lá, ela estava rindo, ela estava feliz porque tinha descoberto o sonho de valsa. Nem sei quanto custa, mas era alguma coisa que agradava a ela. Então eu aprendi muitas coisas. O Adoniran, esse meu amigo, também é daqueles que eu imagino que o pastor Samuel, o pastor Jean, esses camaradas mais polidos que eu tenho aqui na igreja, meus obreiros, né? Irmão Vilmar, são daqueles que abre a porta do carro para a esposa entrar. Que coisa mais linda que eu acho. Mas eu tenho uma dificuldade, irmãos, eu luto comigo mesmo, porque a hora que eu vejo, já estou no banco do motorista buzinando porque ela está atrasada. E aí estraga tudo, né? Porque se buzinou para a mulher, já estraga o clima. Então, que bom que a gente aprende com as pessoas. Então, nós vamos, durante esses dias, aprender um pouquinho sobre família, a como tratar. E eu vou insistir nesta questão aqui do amor inicial, né? É um amor meio irresponsável, meio desinteresseiro, é muito projeto pessoal. Então, nós precisamos cuidar, porque quem vai namorar precisa saber algumas coisas. E eu sempre falei esse dia no noivado, quem casa, estou com 2 moços aqui, o Sérgio e o Wesley, viu? Você escolhe a moça, e aí leva de graça o kit completo. Sogra, sogro, cunhado, cunhada, tio, tia, até aquelas bem fofoqueiras, vai tudo junto. Num pacote, só não precisa nem convidar, não precisa nem pagar, vai tudo junto. Só porque você escolheu uma moça, você só queria a moça, você só queria casar. Mas é família, né? Então nós precisamos entender isto para que nós possamos ser abençoados e felizes. Então, hoje foi uma introdução daquilo que nós queremos fazer, mas vale a pena, viu? Se Deus é o autor da família, se foi Ele que inventou isto, foi Ele que quis, Ele olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. Então, qualquer homem que falar que é bom ficar sozinho, não sabe do que está falando, porque Deus falou que não é bom, não é bom. Né? E Deus disse, eu vou te fazer uma adjutora, não é uma para te atrapalhar, é para te ajudar, é só você saber escolher. E eu gosto de uma expressão da Bíblia, de uma das nossas traduções, que diz, uma que esteja como que diante de você. Isto é, aonde você vai, você vê ela de frente para você. E aí tem aquela história que todo mundo já ouviu 200 vezes nos casamentos. Deus não tirou a Eva lá do pé para você não pisar nela. Deus não tirou da cabeça para que ela não mandasse em você, mas tirou do lado para que tivesse ao teu lado, fosse tua companheira. Então, nós sabemos tudo isso. Mas nós precisamos acertar as coisas, e principalmente pregar para aqueles que ainda não erraram, para que não errem, para que façam uma coisa certa. Mas e quem já errou, pastor? Deus endireita, Deus transforma, Deus muda. Aí existem os cursos, né? O Casados para Sempre, essas coisas lindas que inventaram, que são estratégias de como arrumar as coisas, de como exercitar o perdão, de reaver as coisas que foram perdidas, e tudo tem jeito. Então, por isso, eu estou convidando vários obreiros, para cada um dar a sua visão,
a sua estratégia para que as nossas famílias sejam abençoadas. Amém? Então, graças a Deus por isto. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E eu quero orar agora, mais uma vez. Hoje eu encontrei o meu pastor Wagner, conversamos um pouco. Ele falou que hoje estava muito difícil, e eu sei o que é isso. Hoje mesmo também nós tivemos um abalo muito forte para nós, na nossa história, porque nosso filho faleceu no dia 25 de novembro, e só hoje chegou o laudo da sua morte. E o laudo ele não é conclusivo, ele teve uma morte súbita, é o que diz, mas graças a Deus foi comprovado que não teve nada assim. Ele não estava tomando droga, ele não foi envenenado, não foi ninguém que matou ele. É isso que diz o laudo, mas é ruim você ler isso, né? Mas dizendo que ele realmente teve uma morte súbita, inexplicável, e que levou ele. E hoje nós conversando com a minha mãe disse que foi Deus que o arrebatou, foi Deus que o tirou. É a vontade de Deus, e não se discute vontade de Deus. Então, meus irmãos, mas tudo isso machuca, né, fere. Quero que vocês orem pela Daniela, a minha nora. Hoje ela também chorou muito, porque se lembra de tudo de novo, a Eva, e pelo pastor Gabi, pela Cláudia, pelo Eliel, que perderam a mamãe faz uma semana só, para que Deus os conforte, os console. E continuamos dizendo, irmãos, se cuidem, se protejam, não vale a pena arriscar. A vacina está aí, parece-me que as coisas vão ser um pouquinho mais rápidas, e logo Deus vai nos dar a oportunidade de nós estarmos juntos novamente. Amém? Então, gostaria de orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai, mais uma vez eu te peço que Tu venha nos abençoar. Nesses dias, nas quartas-feiras, nos domingos, que vamos estudar a Tua Palavra, principalmente abordar sobre o tema da família. Nós queremos que as famílias sejam abençoadas, sejam felizes. Até mesmo, Senhor amado, aquelas que nós sabemos que já está tudo errado. Tem filho fora do casamento. Senhor amado, tem traição. Tem, Senhor amado, ameaças. Tem tanta história, Senhor amado, que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja. Senhor amado, mas nós queremos que a Tua boa mão esteja estendida sobre as nossas vidas, e que Tu possa nos ajudar a consertar, a pôr as coisas no lugar. Senhor amado, nós queremos que a família seja abençoada, e que a igreja, Senhor amado, não seja, Senhor amado, mais um lugar, mas seja a continuação do lar. Que aquilo que eles vivem no lar, eles vivam na igreja. Senhor amado, que não haja separação, que a gente seja um aqui e outra coisa lá no lar. Como aquele menininho que um dia chegou e pediu para o pastor, para o seu pai morar na igreja, e quando o pai perguntou por quê? Porque na igreja o meu pai é uma bênção, o meu pai é uma pessoa dócil, e lá na nossa casa ele é um leão, ele briga com todo mundo, ele grita. Nós não queremos aquele pai, nós queremos o pai da igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós, cura as nossas almas, cura os nossos corações. Senhor amado, nos ajuda a praticar o perdão real. Quando deu tudo errado, Senhor amado, só existe uma coisa para consertar, é o perdão. Que ele não fique, Senhor amado, escondido, Senhor amado, preso num coração cheio de raiz de amargura, mas que haja liberalidade, que haja perdão, Senhor amado, que haja felicidade e paz nos lares. Senhor amado, os filhos não podem procurar fora de casa um amigo, uma amiga, um confidente, Senhor amado, fora da casa. Eles precisam aprender que pai e mãe são os melhores amigos e os confidentes confiáveis. Mas, Senhor amado, nós temos ouvido de histórias que isso não está acontecendo. Senhor amado, que o exemplo dos pais, das mães, que tem sido às vezes, Senhor amado, para desvirtuar a vida toda de um filho e de uma filha, que eles possam, Senhor amado, ser corrigidos,
Que o teu poder regenerador, transformador, alcance as famílias da Vila Germano. E que nós tenhamos uma igreja feliz e abençoada, com famílias curadas, com famílias abençoadas por Ti. É o que eu peço, é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, revelado na graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, e todos dizemos amém.